Você já segurou uma aliança de ouro? Ela parece pequena, sólida, eterna, um símbolo que carregamos sem pensar no que ele realmente é. É o metal dos deuses e dos reis, a substância pela qual civilizações nasceram e morreram. Agora, tente imaginar todo o ouro já encontrado no Brasil, as toneladas que escorreram para Portugal e financiaram impérios, as que hoje adornam as igrejas de ouro preto, tão pesadas, tão onipresentes, que parecem fazer as paredes suar metal precioso. Imagine o ouro que virou lenda, o ouro de Serra Pelada, que levou 100.000 homens a cavar um buraco na terra com as próprias mãos. Agora, imagine o ouro que ainda está lá, escondido, esperando. E se todo o ouro do Brasil fosse extraído da terra? E se, da noite para o dia, num piscar de olhos, tivéssemos uma tecnologia mágica, um poder que nos permitisse encontrar e puxar para a superfície cada grama de metal precioso escondido em nosso território, como um imã gigante sugando cada veio, cada partícula de pó da Amazônia profunda até o último veio de quartzo em Minas Gerais? O que nós teríamos? Uma riqueza inimaginável? Seríamos a nação mais rica do planeta? O Brasil, finalmente, como o país do futuro movido a ouro? Ou nós descobriríamos que não temos nada? A resposta é muito mais complexa do que você imagina. E ela começa com uma pergunta surpreendentemente difícil de responder. Estamos falando de quanto, exatamente? Para entender o que aconteceria, precisamos primeiro entender a escala. E a escala é brutalmente decepcionante. Vamos começar com os números oficiais, o que os geólogos sabem que existe, o que chamamos de reservas lavráveis, o que podemos tirar hoje com a tecnologia atual e com lucro. Hoje, o Brasil tem cerca de 2.400 toneladas de ouro conhecidas. Parece muito, certo? 2.400 toneladas. Mas você tem ideia do que isso significa visualmente? Aqui está o primeiro choque. O ouro é incrivelmente denso. Tente levantar um pedaço. Um bloco do tamanho de um tijolo comum pesaria mais de 20 quilos. Por causa dessa densidade, se derretêssemos toda essa riqueza, ela não formaria uma montanha. Ela não encheria nem uma piscina olímpica. Ela formaria um cubo de apenas 5 metros de lado. Pense nisso. Toda a reserva conhecida de ouro do Brasil, a grande promessa mineral, caberia inteira dentro de uma única sala de estar de um apartamento de luxo. Toda a nossa riqueza geológica no espaço de uma sala. É menos, muito menos, do que os Estados Unidos sozinhos guardam em Fort Knox. Ah, você diz, mas isso é o que está no Banco Central, certo? Guardado nos cofres. Errado. O que o Brasil guarda em cofres, o lastro da nossa economia, é muito menos. O Banco Central do Brasil reporta cerca de 130 toneladas. Isso é o nosso seguro financeiro. É vital, mas perto do potencial total, é quase um troco. Ah, você diz, mas isso é só o que sabemos que existe hoje. A verdadeira história do ouro brasileiro está no que nós já perdemos. No século XVIII, o Brasil era a maior fonte de ouro do mundo. Não era uma mina, era a mina do planeta. A febre do ouro rasgou o interior do país, moveu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, só para ficar mais perto dos portos de onde o ouro escoava. Mas para onde foi tudo isso? Desde os tempos da colônia, estima-se que o Brasil já produziu mais de 4.500 toneladas. Esse ouro não apenas construiu as igrejas douradas da Bahia e de Minas, ele fez muito mais. Ele pagou pela reconstrução de Lisboa após o terrível terremoto de 1755. Ele financiou, através de tratados comerciais desiguais como o de Methuen, a Revolução Industrial na Inglaterra. O motor a vapor, as primeiras fábricas, a fundação do mundo moderno que conhecemos, foi lubrificado com o nosso ouro. 4.500 toneladas. Isso é o peso de quase 80 tanques de guerra modernos. Um exército de metal precioso que saiu daqui e nunca mais voltou. Some o que perdemos com o que sabemos que temos. Estamos falando de quase 7.000 toneladas. É isso?
A jornada acaba aqui? Não, nem perto. Aqui é onde os números deixam de ser contabilidade e viram especulação. O que ainda não foi descoberto? O que está escondido? O Brasil é geologicamente antigo. Temos o que os geólogos chamam de escudos cristalinos. Pense neles como os ossos do planeta, rochas ancestrais com bilhões de anos que formaram a base dos continentes. E o maior deles é o Escudo das Guianas, na Amazônia. Uma vasta província mineral, quase toda intocada, coberta por uma floresta impenetrável. Geólogos do Serviço Geológico Brasileiro, SGB, suspeitam que o potencial total, o que está nos veios profundos a quilômetros de profundidade, pode ser colossal. As estimativas mais otimistas falam em 20 mil, talvez 30 mil toneladas, um tesouro escondido, esperando. Mas há um problema de escala. Por que não o pegamos ainda? Porque ele está escondido sob centenas de metros de floresta densa, solo e rocha. O ouro não está na superfície, ele está preso em veios de quartzo a quilômetros de profundidade. Encontrar uma nova grande jazida de ouro hoje é como tentar achar uma única moeda de R$1 perdida em algum lugar do estado do Rio de Janeiro. E você só pode procurar olhando por um canudinho. Os geólogos usam magnetometria, satélites, gravimetria, inteligência artificial, mas no final tudo se resume a perfurar, cego. Um furo de poucos centímetros de diâmetro, custando milhões, na esperança de acertar um veio. Mas em nosso cenário, a magia aconteceu. Encontramos tudo, as 30 mil toneladas. E agora, em nosso mundo hipotético, vamos arrancá-las da Terra. E é aqui que a nossa fantasia encontra a realidade brutal. Para tirar o ouro, você não cava, você explode. Você precisa entender, o ouro não está em pepitas, isso é mito de filme, é a exceção de Serra Pelada. O ouro bom hoje, o ouro de grandes mineradoras, está em partículas microscópicas, invisíveis a olho nu. Você está olhando para uma rocha e não vê nada, mas ela está lá. Pense nas maiores minas a céu aberto do planeta, como Paracatu, em Minas Gerais. É uma cicatriz na face da Terra, visível do espaço. Lá, o chão treme. Caminhões com pneus de 4 metros de altura parecem formigas. Toneladas de rocha são detonadas para se conseguir gramas. Esta é a técnica mais poderosa. Em minas de baixo teor como essa, você precisa processar 1 tonelada de rocha, 1000 quilos, esmagar, moer, transformar em poeira, para conseguir talvez 1 grama de ouro. 1 tonelada de rocha pro peso de um clipe de papel. É como tentar encontrar um único grão de açúcar em uma caçamba de caminhão cheia de areia. E você tem que fazer isso milhões e milhões de vezes. Vamos ser claros, 30 mil toneladas de ouro, a 1 grama por tonelada. Isso significa que teríamos que explodir, cavar, moer e processar 30 bilhões de toneladas de rocha. O número é tão grande que é abstrato. Então vamos traduzir. É um volume que soterraria a cidade de São Paulo inteira sob centenas de metros de entulho. É mais rocha do que foi escavada para construir o Canal do Panamá, dezenas e dezenas de vezes. O consumo de energia para moer essa rocha, o suficiente para abastecer um país inteiro. O consumo de água secaria rios. E depois de moer, como você separa o ouro da poeira? Você lava, mas não com água. Você lava com cianeto, um veneno tão potente que uma colher de chá mataria um ser humano. Milhões de litros de cianeto circulando em lagoas gigantescas de rejeito. Barragens que, como sabemos tragicamente no Brasil, às vezes não seguram. Mas isso é a mineração industrial, legalizada, controlada. A maior parte do ouro novo do Brasil não vem daí. Ele vem da Amazônia, dos rios Tapajós, Madeira, Xingu. E aqui a regra é outra, não há regra. É o território do caos. Imagine o som, o rugido incessante de milhares de dragas e balsas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas não cavam, elas devoram o leito dos rios. Elas sugam a lama, o cascalho, a vida e cospem num deserto de rejeitos. Uma paisagem lunar.
Elas não procuram o ouro microscópico, elas procuram o pó, o fino. E para separar esse pó da lama, eles usam outro veneno, um que conhecemos bem: mercúrio. Um veneno prateado. É rápido, é barato e é mortal. O mercúrio se junta ao ouro, formando uma amálgama. Depois, o garimpeiro queima essa amálgama. O mercúrio vira fumaça, um vapor tóxico que ele respira. E o que sobra na mão? Ouro. Mas e o mercúrio que não foi pego? O que foi lavado no rio? O que virou fumaça e caiu com a chuva? Ele nunca desaparece. Para cada quilo de ouro extraído na Amazônia, estima-se que mais de 1 quilo de mercúrio é despejado nos rios. Ele não evapora, ele não afunda, ele entra na cadeia alimentar. O mercúrio é uma neurotoxina, ele ataca o cérebro. Em adultos causa tremores, perda de visão, loucura. Em crianças, impede o cérebro de se formar. O mercúrio entra na alga. O peixe pequeno come a alga. O peixe grande, como o tucunaré, come o peixe grande. E o ribeirinho, a criança na beira do rio, come o peixe grande. A fumaça do mercúrio viaja. Ela não respeita fronteiras. Ela se torna parte da chuva, envenenando peixes a milhares de quilômetros de distância. É um cemitério químico. E está acontecendo agora. É uma zona de guerra. É um estado paralelo, movido à violência, tráfico humano e malária. Agora, volte ao nosso cenário. Para extrair todo o ouro do Brasil, as 30.000 toneladas, teríamos que fazer isso, em uma escala que não podemos nem começar a imaginar. Teríamos que processar não milhões, mas bilhões de toneladas de terra. A floresta amazônica desapareceria. Os rios seriam desertos de lama tóxica. Onde havia vida, haveria crateras. Onde havia montanhas, haveria nada. A ferida não cicatrizaria. O cianeto e o mercúrio não se biodegradam. Eles entram no solo, na água subterrânea. Eles se tornam parte da geologia, uma assinatura tóxica que nossa civilização deixaria para os próximos 100.000 anos. Mas conseguimos, está feito. Todo o ouro do Brasil está na superfície, empilhado. Um cubo agora de 11 metros de lado, brilhando ao sol. Vencemos. E agora, o que acontece com o preço? O que acontece com o mundo? Aqui está a maior ironia. O valor do ouro não está no seu brilho ou na sua utilidade industrial. Ele é útil, mas outros metais são mais. O valor do ouro está em uma única coisa: a sua escassez. A humanidade inteira, em toda a história, extraiu cerca de 200.000 toneladas. Ao injetar 30.000 toneladas brasileiras de uma vez, você não fica rico. Você quebra o mercado. O preço não cai, ele evapora. O metal que financiou guerras, que sustenta bancos centrais, que é o refúgio seguro em crises, de repente ele não vale mais que alumínio. É só um metal amarelo e pesado, inútil. Nossa maior riqueza se tornou pó. E o custo humano? Cidades inteiras em Minas Gerais, no Pará, em Mato Grosso. Elas existem por uma razão. O fim do ouro significa o fim de milhões de empregos. Não é só o mineiro que perde o emprego. É o padeiro que vendia pão para ele, o médico, o professor. A cidade inteira, construída sobre a promessa do metal, morre junto com ele. Cidades fantasmas, um êxodo em massa. Nós caçamos esse tesouro por 500 anos. E ao finalmente vencer o jogo, ao pegar o prêmio, descobrimos que o prêmio era o próprio tabuleiro que nós destruímos para pegá-lo. A febre do ouro definiu o Brasil. Ela está no nosso DNA. Ela rasgou o mapa, moveu a capital, construiu nossas igrejas barrocas e financiou a Revolução Industrial na Europa com o nosso suor e o nosso sangue. Caçamos o elo dourado por 5 séculos. Mas a lição é que o valor nunca esteve no metal em si, mas na sua busca. Mas a nossa jornada hipotética para extrair tudo revela uma verdade inconveniente. O ouro não é valioso porque o usamos. Ele é valioso porque é raro, porque é difícil, porque ele nos custa. Ao imaginar um Brasil com todo o seu ouro na superfície, talvez a verdadeira descoberta seja o valor do mundo que precisaríamos destruir para pegá-lo. Talvez o maior tesouro não seja o metal que procuramos, mas o mundo que ele pede para deixar em paz.